Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor a todos. Vamos, antes de iniciar o nosso culto, nos preparar, irmãos. Vamos ter um momento de a sós, orar ao Senhor, agradecer por estarmos aqui e pedir perdão ao nosso Senhor também. Oremos, meus irmãos, nos preparando para o culto. Meus irmãos, o Senhor convoca a sua igreja a externar sua gratidão. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João. João, capítulo 20, versículos 26 a 29. João 20, 26 a 29, a palavra inspirada do Senhor nos diz assim: Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Deus único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui como povo do Senhor, como povo resgatado pelo Senhor, para prestar culto a Ti, Senhor, no dia que o Cristo Jesus ressuscitou e venceu a morte. Nós queremos louvar o Senhor, reconhecer que o Senhor é um Deus soberano, um Deus bondoso, um Deus que não nos trata conforme merecemos, mas nos dá graça, Senhor, e nos cuida e nos ama de forma incondicional. Nós queremos prestar culto a Ti, Senhor, como igreja, como eleitos do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelos cânticos, pelos hinos, pela pregação da Tua palavra que o Senhor proporciona a nós. Receba a nossa gratidão, Senhor, o nosso culto. Em nome de Cristo Jesus.
Amém. Meus irmãos, fiquemos em pé, vamos louvar o Senhor com o hino 93, Firmeza na Fé. Somente torna minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrindo traz no temporal, ao cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. O Senhor convoca a sua igreja a confessar os seus pecados. Mais uma vez no Evangelho, agora o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 8. Versículos 34 a 38. Marcos 8, versículos 34 a 38. Vamos ler juntos, meus irmãos, a uma só voz. A palavra do Senhor nos diz assim, Marcos 8, 34 a 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Vamos ter mais um momento de oração, meus irmãos. Agora a oração de confissão. Vamos, por breves instantes, orar ao Senhor pedindo perdão a Deus. Depois eu peço para o irmão Elias fazer uma oração audível. Oremos.
Ó Deus, nós estamos aqui reunidos hoje pedindo perdão pelos nossos pecados, Deus. Sabemos que o verdadeiro cristão é aquele que erra, mas que sabe pedir perdão, que é a sua obrigação, Deus, pedir perdão pelos seus pecados. Nós que somos tão falhos, Deus, só a sua misericórdia, Deus, para nos proteger, para nos salvar, para nos guiar. Desde a queda do homem, nós já nascemos do pecado, Deus, sabemos disso, e mesmo assim continuamos pecando. Mas graças ao Teu Filho Jesus Cristo, que um dia desceu aqui na terra e morreu por nossos pecados, Deus, hoje nós temos salvação. Nós cremos em Teu nome, cremos no nome do Teu Filho Jesus e do Espírito Santo, e assim nós pedimos mais uma vez, Deus, a Tua igreja pede perdão por todos os nossos erros que nós fizemos e que ainda vamos fazer no futuro, Deus, mas sempre querendo melhorar cada vez mais. Assim nós pedimos perdão em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor convoca a sua igreja a louvar seu santo nome. No Antigo Testamento, meus irmãos, profeta Naum, capítulo 1, profeta menor, um pouco depois de Daniel. Naum, capítulo 1. Versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Convido a ficarem em pé. O irmão Elias nos trará 2 cânticos. Os irmãos que vieram preparados com seus dízimos, ofertas, poderão trazer aqui à frente. Irmãos, das paz. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo.
a Deus tudo levar, com grata súplica de oração, e a paz de Deus então, mente e coração guardará, em Cristo Jesus, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo desafiar de carregar e não ter que andar ansioso mais, não. A Ele lançar cada problema, cada pressão, e a paz de Deus então, mente e coração guardará, em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Deus, nós somos gratos pelos dízimos e ofertas, Deus, depositado aqui na tua casa, Deus. Nós sabemos que o teu evangelho precisa também disso, Deus, para alcançar. E abençoa aqueles que sempre têm ajudado na tua obra, Deus. E já vá à frente cuidando do conselho da igreja, para tomar as decisões necessárias para que o teu evangelho continue crescendo, Deus. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Deixa sentar. O Senhor convoca a sua igreja a ouvir a sua voz. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 33, a parte B. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Amém. Convido o presbítero Flamarion, que estará trazendo a palavra. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que nos dá de estar cultuando a Ele, que é o único Deus soberano sobre todas as coisas. Bom, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras em João, Evangelho de João, capítulo 4. Nós continuaremos a exposição. Nós leremos dos versículos 46 até o versículo 54. Diz assim a palavra de Deus: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Pai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal
que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã. O Senhor que conhece os nossos temores, o Senhor que conhece os nossos medos, o Senhor que conhece, Senhor Deus, as nossas dúvidas. Eu oro a Ti que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor, através do Teu Espírito, venha reavivar a fé em nossa vida. Que o Senhor, através do Teu Espírito, venha trazer consolo ao nosso coração. Que o Senhor, através do Teu Espírito, nos faça enxergar, Senhor Deus, além do horizonte, na esperança de um dia estarmos eternamente contigo, longe do pecado, com o corpo glorificado. Senhor, fala com a Tua igreja nessa manhã. Assim, eu oro a Ti, crendo na Tua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o pecado e as suas consequências nos remete, se puder aumentar o máximo, porque eu falo meio baixo, tá? O pecado e as suas consequências nos remete ao jardim do Éden, quando o homem, através da transgressão diante de Deus, trouxe o castigo para a humanidade. Onde nós olharmos e vermos algo mal, algo ruim, ela tem a sua origem no pecado. Todas as coisas más que existem no universo têm a sua origem no pecado. O pecado trouxe a desgraça nas famílias. O pecado trouxe a doença. O pecado trouxe os traumas da nossa vida. Ou seja, todas as coisas más que existem, elas têm sua raiz no pecado. Até mesmo a natureza. Por exemplo, você vai colher o milho. Aí você fica assim, ó, será que tem uma cobra? Porque a cobra, ela pode te picar. E isso é consequência também do pecado. Se você está na selva, o leão pode te comer. Isso é o quê? Consequências do pecado. A Bíblia diz que a natureza geme esperando a glorificação dos filhos de Deus. Toda a natureza, todas as coisas que existem de mal, elas têm raiz no pecado. Às vezes, meus irmãos, eu fico olhando pessoas que envelheceram. Às vezes você vai para um hospital e você vê ao redor, além do seu parente, as pessoas se deteriorando, literalmente. Você olha para o rosto daquelas pessoas que antes você conhecia, uma pessoa jovem, pele lisa, sorriso aberto, os dentes brilhosos. Agora ali,
se definhando pela doença, e não só pela doença, pela velhice também. O pecado trouxe a velhice para nós. Você talvez acha que não? Observe para você mesmo. Cada um de nós podemos observar para nós mesmos que os nossos joelhos não são os mesmos quando éramos mais jovens. Os nossos olhos não enxergam mais tão bem como enxergávamos antes. Os óculos fazem parte diária da nossa vida. Os nossos cabelos, antes bonitos, cheios, pretos, agora com branco, acinzentado. O pecado é uma desgraça, é a tragédia da humanidade e do universo. Se nós não entendermos a gravidade do pecado, nós não entenderemos o quanto precisamos da graça de Deus. É necessário que entendamos o mal que o pecado fez e faz em nossa vida, para que possamos compreender quão grande graça Deus nos deu através de Cristo Jesus. E sabendo disso, meus irmãos, o apóstolo João começa a trazer esses relatos para nós. Porque o apóstolo João é o mesmo que um dia olhou na visão que Deus deu para ele e escreveu: naquele dia Deus enxugará dos olhos toda lágrima, já não haverá dor, já não haverá morte, já não haverá luto, porque as primeiras coisas já se passaram. Então João, sabendo da malignidade do pecado, de que todas as coisas que existem de mal no universo, elas têm sua raiz no pecado, João apresenta o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João apresenta para os seus leitores e para nós, hoje aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João começa, diz aqui, versículo 46: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Então João agora eu acho interessante nesse versículo, porque João poderia apenas começar a falar do oficial, do rei que tinha o filho doente, mas João, ele nos leva de volta a Caná da Galileia, onde Cristo transformou água em vinho. João, chegando aqui, ele está mostrando que Jesus estava vindo de Samaria, encontrando uma mulher samaritana. E depois João, no próximo capítulo, semana que vem, ele fala a respeito de um doente que estava há 38 anos numa cama. Por que será que João, em vez de só nos relatar a passagem aqui, ele nos leva de volta à memória a Caná da Galileia? Só tinha passado 2 capítulos e João nos leva de volta a pensar em Caná da Galileia. A recém Jesus estava vindo de Samaria, ele agora
vai curar um filho doente do oficial, e logo em seguida, um homem que há 38 anos estava enfermo. Por que João pega esse conjunto de milagres tão próximo e fala para nós? Porque o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. E não só o pecado, mas também ele arranca as consequências do pecado. Então nós observamos que João, quando nos leva à memória de Caná da Galileia, quando Jesus pegou água e transformou em vinho, os irmãos hão de se lembrar que naquele dia, quando acabou o vinho, e que Jesus o transformou água em vinho, que aquele vinho é levado ao mestre-sala, o mestre-sala diz assim: ora, todos servem primeiro o melhor vinho, para depois o inferior. Mas tu serviste, deixaste o melhor para o final. Isso nos leva a entender, meus irmãos, que a natureza hoje, o melhor vinho que aquelas pessoas no casamento puderam fazer, ele não é superior ao vinho que deveria ser se a natureza não fosse decaída. Ou seja, por melhor que você tente fazer uma comida saborosa, uma bebida saborosa, ela não vai ser superior, porque ela tem a marca do pecado. Nem mesmo as frutas têm o sabor perfeito quando Deus criou as coisas. Nada nesse mundo é perfeito. Em todos os lugares existe a marca do pecado. Existe a mancha do pecado. E João nos leva a ver que Jesus, ele está acima. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que restaura todas as coisas. Ele é aquele que um dia você, na glória, estará com ele, livre dos seus pensamentos malignos, que só você e Deus sabe. Em Caná da Galileia, a escassez tomou conta daquele casamento. Isso nos lembra, meus irmãos, Deus dizendo: comerás do suor do teu rosto. Você corre, às vezes não alcança. E ele diz: com Cristo a escassez se acaba. Porque o Cordeiro de Deus, ao chegar no mundo, ele anuncia o seu reino. E nós já podemos experimentar, hoje mesmo, as delícias da sua graça. Então João fala de Caná da Galileia, nos remete a esse lugar. Jesus estava vindo de Samaria, onde ele encontrou aquela mulher samaritana,
E João nos leva a pensar o seguinte: ele nos remeteu a Caná da Galileia, e nesse conjunto de milagres, João nos leva a ver que Cristo, além de fazer as coisas naturais voltar à perfeição, vencendo ele sobre o pecado, as consequências que há no universo, ele também restaura os traumas da nossa vida. Os traumas que o pecado criou no nosso coração. E aqui ele fala da mulher samaritana. Jesus estava vindo de Samaria. Aquela mulher, também já foi pregado aqui, mas é porque eu estou mostrando o conjunto de milagres que Jesus está falando, para que nós possamos entender como ele é superior ao pecado e suas consequências. Então, resumidamente, ele encontra aquela mulher em Samaria, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e o sexto já não era mais seu marido. As marcas do pecado na vida daquela mulher, tentando sempre se consertar, uma nova oportunidade, mas o pecado causou o quê? Traumas na vida daquela mulher. O sexto já não era mais o seu marido. E nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus veio ao mundo, o apóstolo João fala isso. Ele veio para salvar o mundo e não para julgar o mundo. Ele veio para os doentes. Ele veio para os doentes da alma, para os doentes físicos, para os traumatizados. Cristo, ele veio salvar o mundo. Ele não veio julgar, porque ele mesmo diz: o julgamento é este. Cristo veio ao mundo trazendo luz, mas os seres humanos quiseram andar nas próprias trevas. O julgamento está naquilo em que não damos ouvidos ao Senhor. O julgamento está na dureza do nosso coração. Mas Cristo, ele está pronto para restaurar a nossa família, para restaurar nosso lar, para tirar nossos traumas. E assim ele fez com a mulher samaritana. Dirigiu-se, versículo 46 ainda, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, viu um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Meus irmãos, quando fala que Jesus dirigiu-se de novo para Caná da Galileia, eu acho isso muito interessante, como eu já falei. Mas quando fala que ele dirigiu-se de novo para Caná da Galileia, é porque ele já tinha feito um milagre. E como que se diz assim: eu vou lá ver como é que as coisas estão. Então ele se dirige de novo. Sabe quantas vezes Deus se dirige para falar ao nosso coração? Ele foi para Caná, fez um milagre, e agora ele se dirige novamente para Caná.
Sabe quantas vezes Deus se dirige a nós? Quantas vezes for necessário. Meus irmãos, se alguém se perde pela dureza do seu coração. Quantas vezes for necessário, Deus vai se dirigir de novo a nós. Vai se dirigir de novo nesse lugar para falar conosco. Quantas vezes for necessário. Lembra o que diz a palavra de Deus? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Lembra-se também das escrituras que Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha ajunta os seus pintinhos, e vocês não quiseram me ouvir. Quando Jesus se dirige novamente para Caná da Galileia, Ele está nos dizendo: eu me dirijo quantas vezes for necessário, para você entender que o pecado é uma desgraça e que só eu posso te dar a vida eterna. Escutemos a voz do Senhor nesta manhã, batendo a porta do nosso coração e dizendo: se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Podemos desfrutar hoje da graça de Deus, da sua misericórdia. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Meus irmãos, o oficial de justiça, um homem importante, veja só, um oficial do rei, um oficial de justiça, eu gosto de tanta justiça aqui. O oficial do rei, um homem importante, diferente daquela samaritana, uma mulher simples, uma mulher pecadora. Qual a diferença que há entre um oficial do rei e uma mulher samaritana rejeitada pela sociedade? Sabe qual a diferença que há, meus irmãos? Só status. Porque o ser humano, todos eles têm as mesmas fraquezas. Porque o ser humano, todos eles têm as mesmas necessidades. Já ouviram aquele ditado? É tudo farinha do mesmo saco. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Não somos melhores que ninguém. Temos os nossos pecados. Precisamos da graça de Deus. Sem Ele, nós não somos nada. Então vem esse oficial e ele roga para que Jesus curasse seu filho, que estava à morte. O desespero do ser humano quando vê o seu filhinho que projetou nos seus pensamentos grandes coisas e agora se definhando. E o problema não é que roguemos a Deus. O problema da humanidade é que nós rogamos a Deus, nós clamamos por Ele,
Mas quando recebemos a bênção, viramos as costas e vamos embora. É claro que não é todo mundo, né? Nós estamos aqui, mas Paulo, a humanidade, ela tem essa tendência. Quer ver uma prova disso? Lembra dos 10 leprosos? Talvez nem todos aqui lembrem dos 10 leprosos, mas a Bíblia conta que teve 10 leprosos que foram pedir a cura para Jesus. Mas sabe quantos voltaram para agradecer Jesus? Agora não lembro se foi um ou foi dois. Foi um só. Esse é o problema da humanidade. Porque precisa, mas na hora que recebe, vira as costas. Então esse oficial roga a Jesus para que cure seu filho. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Se vocês não verem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Eu me lembro, meus irmãos, de uma passagem bíblica que tinha um paralítico. 4 homens pegaram aquele paralítico, abriram o telhado, desceram aquele paralítico diante de Jesus. Todos estavam à volta, a casa cheia. Sabe o que Jesus disse para aquele paralítico? Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque a maior desgraça do pecado é justamente a melhor graça de Deus é nos perdoar do pecado. Não é a cura. A cura é a graça de Deus em nossa vida. Mas o maior presente é: filho, os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, aquele paralítico é levado ali para ser curado. E Jesus, em vez de curá-lo diretamente, ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí os escribas, quem eram os escribas? Eram os escritores da lei, aqueles que escreviam a Bíblia. Então eles pensaram assim consigo: isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Como é que um homem pode perdoar pecados? Eles pensaram no seu coração. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz assim para eles: ora, o que é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados? Ou dizer para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus, Filho do homem, tem poder para perdoar pecados na terra, eu te digo, levanta, toma a tua cama e anda. É por isso que Jesus diz aqui: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas é que o presbítero Rafael leu hoje na liturgia, fala que mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Esse é mais bem-aventurado. Mas muitas vezes o ser humano precisa ver os milagres para crer. E Jesus conhece essa nossa fraqueza. Mas se você não viu e creu, você é mais bem-aventurado. Você tem a graça de Deus em sua vida. Então Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor,
desce antes que meu filho morra. E Jesus diz: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Meus irmãos, sabe quantas vezes, nós lemos aqui, quantas vezes for necessário Jesus vem até nós? Ele agora vem e fala para o oficial. Aliás, o oficial diz: desce antes que meu filho morra. Jesus diz assim: teu filho vive. O que ele está dizendo aqui? Nós, meus irmãos, achamos muitas vezes que para o milagre acontecer, Jesus tem que estar, nós temos que vê-lo visivelmente. Ele tem que estar presente visivelmente. Porque o oficial diz: desce, vamos para Cafarnaum. Jesus, nós estamos em Caná, vamos para Cafarnaum, que meu filho está morrendo. Mas para Deus não precisa isso. Ele está acima do tempo. Aqui, antes, Jesus está acima do tempo. Ele está em todos os lugares. João está dizendo isso para nós nessa noite, nessa manhã. Ele está dizendo isso para nós nessa manhã. Que a comunhão que nós temos com Cristo é suficiente para orarmos a Ele e Ele operar o seu milagre em qualquer lugar. Nós não precisamos estar presentes naquele lugar para Deus fazer o seu milagre. Deus, Ele opera quando e como quiser. Mas para encerrar, meus irmãos, que depois aqui só vai ter a continuação do desfecho desse pedido do oficial de justiça e do oficial do rei. Mas para encerrar, eu quero levar um entendimento para os irmãos. No versículo 50 diz: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Esse creu aqui está falando que ele creu na palavra de Jesus. Já no versículo 53, vocês vão ver assim, ó: com isto reconheceu o Pai, será aquela precisamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive, e creu ele em toda a sua casa. Esse outro crer aqui já não é crer mais na palavra, apenas na palavra de Cristo, mas crer que Cristo é o Messias. Então, quando Jesus disse assim, no versículo 50, vai, disse Jesus, teu filho vive, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Esse crer aqui é a semente plantada da fé no nosso coração. Os irmãos recordam daquela passagem em que Jesus diz assim: se você tiver fé do tamanho da semente de uma mostarda, que é um grão minúsculo, se você tiver fé minúsculo, pequenininho, vocês dirão para essas montanhas: montanha, se move de um lugar para outro, e ela vai se mover. Se tiver fé minúscula, porque a mostarda, depois que ela cresce, ela se torna maior que as hortaliças e se torna uma árvore. O que Jesus quis nos ensinar
com a parábola do grão de mostarda, que você, se tiver fé, virá, se move monte de um lugar para o outro. Jesus, Ele está nos ensinando que essa fé pequenininha, ela tem que ser cultivada em nosso coração. É cultivando essa fé que você vai confiando em Deus, vai crescendo na graça de Deus e vai enfrentando as dificuldades do dia a dia. É através dessa sementinha plantada que você cresce em graça e conhecimento. Ele não está falando literalmente, fé pequena, aconteceu. Mas é quando nós a cultivamos e vamos crescendo na fé. Por isso que esse oficial, ele creu na palavra. Mas depois, ele crê em Cristo como Salvador. Ele e sua família. Porque quando nós cultivamos a palavra de Deus em nosso coração, nós não aguardamos só para nós, mas nós a estendemos o seu conhecimento para a nossa família. E é isso que João faz aqui. Ele está levando o conhecimento de Cristo para nossas vidas. É dever nosso, meus irmãos, que tivemos a semente plantada da fé no nosso coração. É dever nosso cultivar e falar para nossos filhos, para nossos familiares, mostrando que Cristo é a solução para todas as coisas. Que Cristo é a solução para o pecado. Devemos ter cuidado, porque Satanás, através das suas teorias diabólicas, ele nos oferece hoje a filosofia no lugar da palavra de Deus. Ele oferece a psicologia no lugar da palavra de Deus. Ele oferece o estoicismo no lugar da palavra de Deus. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que sabemos que a raiz de todo mal, ela está no pecado, nós apresentamos Cristo como único e suficiente Salvador, esperança nossa, a qual confiamos hoje e eternamente. Amém. Essa palavra então, presbítero Rafael. Meus irmãos, vamos encerrar o nosso culto fazendo a oração final. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra exposta a nós, pela única esperança que ela nos traz, Senhor, e que fomos ensinados aqui, e pelo poder que o Senhor tem para transformar nossa vida, para curarmos de dentro para fora e curar o nosso pecado, curar nossas enfermidades e principalmente nos perdoar, Senhor, nos dar a vida eterna. Nós te agradecemos pela graça de podermos ouvir, por podermos estar aqui, Senhor, mais uma vez. Obrigado por mais um culto, por cada irmão, cada família que o Senhor trouxe. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Nós encerramos aqui o nosso culto público ao Senhor.